Povo bonito! Na aula de hoje você vai descobrir como criar artes religiosas no Canva. Mas se você não me conhece, eu sou a Letícia Spínola. E eu sou o Vinícius Avanzi E nós somos do feed mais incrível do mundo. É isso mesmo que eu falei. Na aula de hoje você vai aprender como criar artes religiosas no Canva e a gente vai te passar todas as dicas e truques para você criar a sua da melhor maneira possível e monetizar com elas. Na verdade, essa aula aqui é a continuação de uma aula que a gente fez ao vivo no Canva Hands-On. Afinal, toda quinta-feira, 8 horas da noite, estamos ao vivo aqui no canal. E na quinta-feira, se liga só a arte que a gente ensinou a fazer ao vivo. Olha só, o Vini vai dar um play aí. Toda bonitona, missa de Páscoa, a igreja, o horário, tudo bonitão, a pombinha voando. E, gente, essa arte foi criada do zero por nós, tá? Tem muitos detalhes, tem muitos truques. E essa aula, ela ficou gravada para os membros do nosso canal. Ou seja, se você ainda não é membro do nosso canal, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você se tornar membro e para você ter acesso a essa aula e ao template editável, para você simplesmente pegar o template e editar ali, colocar suas informações, você precisa se tornar membro do nosso canal do plano Povo Bonito Premium. O plano Povo Bonito Premium custa R$ 7,99 por mês e você libera acesso a todas as aulas do Canva Hands-On. Gente, nós já estamos com mais de 75 aulas do Canva Hands-On e você também libera acesso aos templates editáveis de cada aula. E lembrando que você pode cancelar a qualquer momento. Então clica aqui embaixo no link da descrição e se torne membro para você ter acesso a benefícios exclusivos. E agora, sem mais delongas, já fizemos a apresentação, já mostramos a arte que é a continuação dessa aula. Você vai ver agora as artes que você vai aprender a criar aqui, junto com a gente. Exatamente. Vou dar o play aqui. Essa foi a primeira arte que nós já ensinamos. E agora se liga só nessa segunda arte aqui. Ela está terminando e já vai entrar em sequência. Olha só. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. Então essa é uma das artes que você vai aprender agora com a mão na massa junto com a gente. E nós também fizemos um formato de story. Lembrando, gente, que é aquilo que a gente falou na aula ao vivo. Essa é a primeira vez que nós criamos arte com esse tema, com o tema do nicho religioso, tá? Então a gente fez artes mais abrangentes. Inclusive, a gente pediu que fazem artes para a igreja, e essas pessoas mandaram sugestões, mandaram feedbacks pra gente do que é mais procurado nesse ramo, e a gente vai trazer aulas mais específicas também. Lembrando que nós abordamos também o nicho católico, mas vamos trazer outros tipos de artes também para outras religiões. Se você tem alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários pra gente também. E para finalizar essa introdução maravilhosa, quero te lembrar que nós somos Canva Creators, ou seja, nós criamos templates que ficam disponíveis dentro do Canva para você e todas as pessoas do mundo poderem utilizar. Esse é o nosso perfil, canva.com/o feed mais incrível do mundo. Entrou aqui e já clica nesse botão para seguir a gente e dar uma olhada. Tem mais de 500 templates de diversos temas, diversos nichos diferentes, datas diferentes comemorativas. Tenho certeza que você vai gostar muito do que está aqui dentro. É um material rico para qualquer pessoa que usa o Canva poder utilizar isso aqui da forma que quiser. Fechou? Então, vamos lá. Bom, a nossa primeira arte que a gente vai ensinar aí você é essa da Nossa Senhora. Para fazer essa arte, a gente utilizou o formato de post para Instagram, que é de 1080 por 1080. Porém, hoje em dia tem muita gente utilizando o formato de post para Instagram retrato, que ele é um pouquinho maior. Ele é de 1080 por 1350. Então, fique à vontade. Você pode replicar, você pode fazer essa arte no formato que você quiser. A intenção dessa arte era homenagear a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, que é o dia dela. Então a gente quis fazer um post de Instagram para postar ali no nosso feed. Esse foi o objetivo dessa arte, tá? Então 1080 por 1080, mas fica à vontade para escolher o formato que você quiser. Na página inicial do Canva, ali na barrinha roxa, você vai clicar em redes sociais e já vão abrir algumas categorias. Você vai clicar ali, ó, post para Instagram. Se não estiver aparecendo o de 1350 e você quiser utilizar esse formato, é só clicar aqui em criar um design, tamanho personalizado e escolher aqui o tamanho desejado, beleza? Bom, já estou com o meu design aberto no formato quadrado aqui e vamos lá, vou começar aqui a fazer essa arte. Vou adicionar uma nova página
tá bom? E aí, olha só. Primeiro, a gente vai fazer, para você não se perder, a gente vai organizar aqui a criação do fundo para frente, tá? Para que fique mais fácil, porque os últimos detalhes, aliás, eu falei, os detalhes são as últimas coisas que nós vamos inserir aqui nesta arte, tá bom? Então, primeiro de tudo, aqui é o fundo, tá? A hora que eu dupliquei a página, ele já veio com o fundo azul, ele replicou o fundo da página anterior. E você pode se perguntar, por que o fundo azul? Eu vou pegar a foto aqui que a gente utilizou, vou clicar aqui no cantinho, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Essa foto aqui, ó, olha só, ela já tinha uma característica de tom azulado aqui, ó, do céu. E por coincidência, a Nossa Senhora, ela tem um manto azul, né? Então a gente utilizou essa cor, essas duas cores, né? São cores complementares, o azul e o amarelo na paleta de cores, para que a gente criasse esse efeito visual bonito, harmônico de se ver, tá bom? Bom, e como a gente já sabia que a gente ia utilizar o tema da Nossa Senhora, a gente foi na parte de imagens do Canva e a gente foi procurar por imagens que remetessem à Nossa Senhora. Então a gente foi lá na parte de fotos e nós procuramos por Nossa Senhora Aparecida. Eu digitei aqui, gente, em elementos, tá? Porque agora quando você digita em elementos, aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida, tá dando no meu histórico aqui, ó. A gente já tem, o Canva já faz a pesquisa em todas as categorias, tanto para elementos, para fotos, para vídeos. Na verdade, estava falando da imagem do fundo. Me desculpa então, eu já estava aqui em fotos já, ó, na parte de fotos. É porque quando a gente digita Nossa Senhora Aparecida, automaticamente, ó, vou excluir aqui a foto que a gente utilizou, o Canva, ele aparece algumas imagens da cidade de Aparecida, entendeu? Então, aqui, ó, justamente a imagem que a gente utilizou foi essa imagem aqui, olha só que legal, da Basílica. Só aumentou ela e deixou ela grandona. Exatamente. Ai, Letícia, eu não tenho Canva Pro, eu não tenho essa possibilidade de ficar procurando imagens dentro do Canva. Não tem problema, dentro do próprio Canva você consegue utilizar o Pixels e o Pixabay, mas se você quiser também, você pode utilizar fora do Canva, em outro navegador. Abre uma janelinha aí no seu navegador, www.pixabay.com e www.pexels.com. E aí você vai ter mais de 1 milhão de imagens gratuitas que você pode utilizar, fazer download no seu computador e depois upload para dentro do Canva. Então você também não vai ficar limitado a procurar apenas imagens gratuitas dentro do Canva, tá? Então pegamos a imagem, colocamos a imagem de fundo e como a gente sempre fala, né? Se a gente deixasse essa imagem com a transparência máxima, igual tá agora, não ia ficar legal porque vai vir o elemento da Nossa Senhora, vão vir textos, então iria ficar muito confuso. Então a imagem de fundo é para ficar como se fosse uma marca d'água, ficar bem transparentezinha, criar uma textura de fundo. Por isso que a gente colocou a cor azul no fundo da página, justamente para quando a gente diminuir a transparência da imagem, a tonalidade azul prevalecer. E por que foi o azul? O Vini já explicou, porque a Nossa Senhora tem um manto azul e super ia combinar com o design, tá? Mas fica à vontade, quer por preto, quer por amarelo, basta você diminuir a transparência da foto e aí você clica ali no arco-írisinho e a cor que o Vini colocar, a imagem vai puxar a tonalidade. Então se ele colocar amarelo, a foto fica mais amarelada, se ele colocar verde, fica mais esverdeada. Então você pode brincar com um filtro, digamos assim. Tem a parte de filtros de imagem, mas você consegue criar seu próprio filtro ali manualmente, diminuindo a transparência. E como nós não somos bobos, né, a gente não tirou esse tom de azul da nossa cabeça. Aonde a gente escolheu essa cor? Aqui, ó, quando a gente colocou a foto de fundo, o Canva já mostrou cores presentes na foto que a gente está utilizando. E olha o azul aqui. Então a gente já usou uma cor que estava predominante na foto. Dessa forma ela fica muito mais legal, fica muito mais bonito de se ver. E teve um outro detalhe que você pode utilizar aqui, que às vezes você vai diminuindo muito a transparência e acaba aqui não tendo muita imagem ou fica muito claro. Então a gente deixou aqui em 50% e a gente veio aqui, ó, em editar a imagem e na parte aqui, ó, dos ajustes, a gente diminuiu o brilho, olha só. Vai diminuir o brilho, olha que legal, a tonalidade fica com transparência, só que ele acaba dando um contraste, porque a gente tira a luminosidade da foto e fica realçando os contornos, tá vendo? Essa é uma parte que é pouco usada pelas pessoas e a gente sempre fala, às vezes você precisa daquele tchan na imagem, você não sabe como, mexe um pouquinho no brilho, na saturação, no contraste que faz
total diferença. A gente já mostrou em várias aulas a diferença de mexer nesses ajustes, então não se esqueça dele, deixa até um post-it anotado no computador. A imagem não tá boa? Saturação, ponto de interrogação, contraste, ponto de interrogação, e vai lá dar uma mexida que eu tenho certeza que vai ficar muito legal o seu design. É isso aí. Bom, e como você pode reparar, a gente digitou aqui Nossa Senhora Aparecida e também tem muitas imagens, não só da cidade, não só da Basílica, mas como da imagem da Nossa Senhora. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente escolheu uma dessas fotos e nós removemos o fundo desta imagem. Agora nós temos dois caminhos, o caminho para quem tem o Canva Pro e o caminho para quem tem o Canva gratuito. Quem tem o Canva Pro vai pegar a imagem que gostou ali da Nossa Senhora, vai com apenas um clique dentro do próprio Canva remover o fundo. A gente sempre fala, quando você for utilizar a função de removedor de fundos de imagens do próprio Canva, procure imagens que a Nossa Senhora, não só a Nossa Senhora, mas que o objeto principal prevaleça. Por quê? Se você reparar aí nessa imagem, ó, tem a Nossa Senhora e o fundo está desfocado. Então a gente sabe que a hora que a gente clicar para remover o fundo, o Canva vai entender que a Nossa Senhora é o objeto principal e ele vai remover todo o resto. Ele vai deixar apenas o objeto que está ali na frente. Quando a gente pega uma imagem com muita informação, fica difícil para o removedor de fundos detectar qual é o elemento principal. E às vezes pode dar erro na hora de remover o fundo. Ele pode ser até que remova, mas ele pode deixar algum objeto aparecendo também. Então tá vendo? Ó, aí a gente já imaginava que ia dar certo. Depois de muito tempo usando removedor de fundo, você vai pegando jeito, você vai falando, essa imagem dá para remover, essa não dá. Então, fica ligado aí e tenta pegar uma imagem que prevaleça o objeto principal que você quer, sem muitos elementos em volta, tá? Então, essa é a opção para quem tem o Canva Pro. Quem tem o Canva gratuito pode procurar a imagem no Pexels, no Pixabay, como eu falei, e para remover o fundo, tem dois sites que você pode utilizar, que é o Sticker Multitrace e o Remove.bg. O Sticker Multitrace, para você utilizar, você precisa criar uma conta, mas é rapidinho, gratuito, você cria a conta e você consegue utilizar. Qual a diferença entre os dois? Para imagens, eu gosto mais do Sticker Multitrace, porque ele mantém a resolução da imagem. O Remove.bg, ele tira um pouco a qualidade, então a qualidade da imagem fica mais pixelada. Então, se for para imagens assim, eu sempre aconselho utilizar o Sticker Multitrace, mas vale o teste nos dois sites, tá? Faz o Sticker Multitrace, faz o Remove.bg e vê qual te agrada mais aí, qual que você prefere usar, tá bom? É isso aí, removemos o fundo dessa imagem e minha dica, tá? Dica, como a gente não vai desfocar essa imagem, como ela vai ficar desse padrãozinho aí, eu sugiro que você apare as arestas aqui, ó, diminua esse espaço invisível, transparente que existe na imagem, para que ela não fique ocupando muito o seu design e fique difícil de você manipular os outros elementos que vão vir aqui, tá bom? Então, ó, dá uma parada aí, ó, e já era. Acho que tá legal aqui. E depois é só a gente fazer o quê? Aumentar essa imagem, ó. Vou aumentar ela aqui. Não é o tamanho real ainda, tá? Tô aumentando aqui porque conforme a gente for colocando os textos, outros elementos, a gente vai fazendo o ajuste do tamanho. Mas já deixei um tamanhão bonito aí pra gente poder trabalhar. E o que a gente pode fazer também, se você está na dúvida se a imagem está no centro do design ou não, seleciona a imagem, clica em posição e coloca ao centro. Se já tiver apagadinho assim, igual tá do Vini, significa que já está no centro do design, você não precisa se preocupar. Bom, colocamos então já a imagem de fundo, a Nossa Senhora na frente. Vamos vir para a parte dos textos, ou você quer ir para a parte do elemento do Brasil? O que você prefere? Vamos deixar o do Brasil por último, vamos trabalhar com esse texto que está atrás dela, tá? A gente pegou essa imagem aqui, mas como não tem muitos outros elementos, fica fácil de a gente colocar o texto atrás dela aqui, tá bom? Então, para escrever Nossa Senhora, a gente utilizou, aperta a tecla T, né, para aparecer um texto, e a fonte utilizada foi a Antônio Bold. Ela é uma fonte mais espessa, ela é uma fonte mais pesada, né? Aqui no mundo do design, quando a fonte ela tem bastante negrito, quando ela é mais gordinha, a gente fala que é uma fonte pesada. Então ela é uma fonte mais pesada. E a categoria, essa categoria de fontes tem a Antônio normal, tem a Antônio Bold, tem bastante fontes, né, nessa categoria. Antônio Bold. Aqui, ó, tem a Antônio Light e a Antônio Bold, tá? Elas são fontes condensadas, legal? Então você consegue utilizar tanto mais condensada ou menos condensada aqui no Canva. E ele pegou, se você reparar, ele tá com um espaçamento um pouco maior. Perceba que aqui, ó, o Nossa Senhora, ela tá
tá mais unido. Ele pegou o espaçamento dos outros textos que a gente colocou. Então, se atente aí ao espaçamento entre as letras. Eu vou diminuir aqui, ó. Diminuir aqui o espaçamento entre as letras. Deixei no 0 por enquanto. Depois, se precisar, se for necessário, a gente diminui mais. E tá aqui, ó. O texto tá aqui. Vou colocar já a cor que a gente está utilizando, que é o amarelo. É uma cor complementar ao azul. Então, vou utilizar ela aqui, ó. Esse amarelinho aqui. E como que você pode chegar nesse tom de amarelo? Tá vendo ali embaixo, nas cores presentes da foto, que ele já puxou um mostarda da Nossa Senhora? A gente poderia clicar nesse mostarda, depois a gente vai lá no arco-írisinho, nas cores do documento, e aí a gente simplesmente arrasta a bolinha, tá vendo? Então a gente já consegue ter um norte, ter uma base de cores a partir da própria imagem, tá? Mas a gente utilizou mais clarinho, então a gente iria arrastar mais pro lado esquerdo, não pro lado direito, tá? A gente iria puxar mais pro lado do branquinho pra ficar um amarelo mais clarinho, tá vendo, ó? Ó, gostei daquele ali. Não, esse daí tá muito escuro. Ele tá meio laranjinha, né? Aí, ó. Esse tá legal. Mas eu acho que eu vou usar a cor que a gente... Vou usar a cor... Ficou legal, mas como a gente tá replicando aqui uma arte, eu vou usar a cor que a gente já tá trabalhando aqui, o amarelo. Se você reparar, parece de primeira cara aqui, tá meio claro, né? Ó, vou aumentar um pouco essa imagem e vou fazer o quê? Vou quebrar aqui a caixa de texto para o texto vir aqui embaixo, ó. Perceba que lá na nossa arte principal, né, original, o Nossa Senhora, ele tá unido, ele tá juntinho. Por quê? Porque a gente, além de diminuir o espaçamento entre a letra, a gente diminuiu também o espaçamento entre as linhas. Então a gente deixou realmente o Nossa Senhora coladinho. Então você diminui ali o espaçamento entre as linhas, tá vendo? Ó, o N tá quase encostado na outra letra N da palavra Senhora. Então você pode fazer esses ajustes manualmente também. Mas, como eu falei, é questão de gosto, tá? Vou diminuir mais um pouquinho a caixa de texto aqui, que no nosso caso a gente não vai precisar mais do que isso. Posso aumentar aqui, tá? Olha só. Pôr um pouquinho pra baixo. E pôr um pouquinho pra cima, na verdade, aqui, né? Eu acho que é pra baixo. Pra baixo assim? Vai Isso. esconder a metade do S aqui, ó. Metade do S aqui. Pronto. Fechou. Mas, a gente vai colocar esse texto pra trás. Mas se eu colocar ele pra trás agora, ó, não tá tão legível assim, concorda comigo? Vou voltar ele aqui, tá, pra frente. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar uma sombra. Porque colocando a sombra, a gente cria profundidade, né? A gente contrasta com o fundo e fica muito mais legível, tá? Vou fazer isso agora, com o texto selecionado. Vou vir aqui em Efeitos e vou selecionar a opção Sombreado, tá? Aqui a gente tem as opções para mexer na distância, na direção, no desfoque, na transparência e na cor. Vou começar pela cor. Vou colocar então uma sombra preta, tá? Vou colocar aqui o preto. Ele já mudou, olha só, ele já mudou. Deu um destaque. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, tá? Aí o que a gente pode fazer? Eu sempre aconselho o seguinte: em relação à direção da sombra, você deve olhar aqui os outros elementos. Se tem alguma outra foto, algum outro elemento que já tem uma sombra, identificar de onde está vindo essa luz, para que você crie a direção da sombra com coerência em relação a outros elementos. No caso aqui a gente tem a foto da Nossa Senhora. Perceba que aqui, ó, nesse texto, a nossa sombra, ela tá mais para baixo aqui, ó, tá vendo? Ó, em cima não tem sombra do texto, ela tá mais para baixo. Por quê? Perceba que a Nossa Senhora, ela tá sendo iluminada de frente, meio de cima aqui. Então, a gente vai seguir essa coerência. Eu vou mudar aqui a direção, ó, para deixar a sombra mais para baixo. Posso até deixar um pouco, levemente, um pouquinho para o lado, só para mostrar o contorno da lateral direita da fonte. E agora a gente pode mexer na transparência, deixar ela um pouquinho mais realçada. Mais marcada. Mais marcada. E eu acho muito legal você colocar um desfoquezinho. Tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho o desfoque. O desfoque, ele deixa o sombreado marcado, mas ao mesmo tempo delicado. Não fica aquele marcado que parece que foi desenhado a lápis, sabe? Pintado, tipo 3D. Ele fica um desfoque, ele fica bem natural. Eu acho que tá bem bacana, ficou bem legal. A distância tá boa? Eu acho que tá. Vou deixar a distância em 50% aqui. Transparência tá em aproximadamente aqui 65%. Desfoque tá legal. Então agora, olha só como já ficou mais realçado, tá? Agora a gente vai clicar nesse texto e agora sim, posição para trás.
Ah, Letícia, eu achei que ainda não dá para ler, ficou muito tampado, Nossa Senhora. Não tem problema, você pode clicar no texto e com a seta do teclado mesmo, você consegue ir fazendo esses ajustes para cima, para o lado, tá vendo? Ó? Então você consegue ir ajustando. Mas é aquele negócio, né? A mensagem fica subentendida, dá pra ler. A hora que a pessoa bate o olho... Nosso cérebro vai ler isso daí. Nosso cérebro vai ler. Eu imagino que você tenha lido. E para confirmar, clica no texto aqui, posição ao centro. Olha só, ele já ajustou no centro, tá bem centralizado aí na imagem. Beleza. Depois disso, vamos ali para 12 de outubro, né? Para escrever 12 de outubro, a gente utilizou uma fonte complementar, que foi a mesma que a gente utilizou para escrever Padroeira do Brasil e Rogai por Nós, que foi a fonte Libre Baskerville. Também é uma fonte gratuita, tá? E por que a gente colocou a data? Porque é o dia de Nossa Senhora, como a gente falou. É um nicho que a gente está criando pela primeira vez, então a gente fez artes mais abrangentes. Mas já temos ideias aí de fazer artes para cultos, dias de missa, horários. Então, como eu falei, se você tem alguma dica, se você tem alguma ideia sobre esse nicho, conteúdos que esse nicho precisa, por favor, comenta aqui embaixo, que é muito importante a sua informação, não, sugestão? Sua sugestão, exatamente. Ó, se você estiver digitando, percebi que hoje, às vezes a gente está digitando e depois coloca a cor e a cor não vai, tá? Só clicar fora. Depois você consegue mudar aí. Vou aumentar só um pouquinho a caixa de texto, colocar a posição ao centro. Beleza? Olha só, já tá ali, 12 de outubro. A gente está criando a nossa hierarquia. A primeira coisa que a pessoa vai ler vai ser Nossa Senhora. E depois os textos complementares, tá bom? Boa. Agora, vamos para a palavra Aparecida? Vamos. Ó, deixa eu só... Aqui a gente colocou uma distância um pouquinho maior aqui de Nossa Senhora. Eu vou fazer o seguinte... Como já está bem aqui em cima, vou selecionar tanto o texto Nossa Senhora quanto a imagem e vou descer um pouquinho. Ó. Tá bom? Já achei que ficou legal. Boa. Para onde nós vamos agora? Aparecida. Para escrever a palavra Aparecida, utilizamos uma fonte que eu gosto muito, que é a Amsterdã 4. Além da Amsterdã 4, tem a Amsterdã 1, 2 e 3. São fontes que eu acho incríveis, elas são manuscritas e são gratuitas, então dá para você brincar bastante. Inclusive, nos nossos templates lá do nosso perfil de Canva Creators, tem muitos designs que você vai encontrar a fonte Amsterdã, porque eu gosto bastante. Ela é um manuscrito bem bonito, bem desenhado, e a gente utilizou essa fonte. Porém, aí tem um pulo do gato, porque a fonte ela não possui glifos e a gente colocou um glifo ali no final da palavra Aparecida e a gente vai te mostrar agora como que isso foi feito. Exato, vamos escrever aqui, você vai perceber que tem um contraste muito maior aqui também, porque teve uma sacada aqui para a gente deixar esse texto mais aparente. Vou escrever ela aqui agora e depois a gente já coloca já esse contraste, tá bom? Perfeito. Então, tecla T para aparecer um texto. Vou digitar aqui mesmo nessa fonte aqui mesmo, vou digitar Aparecida. Vou colocar aqui a cor branca. Olha, não mudou, tá vendo? Eu vou clicar fora de novo e vou clicar no texto. E vou clicar aqui e ele vai mudar. E vou trocar a fonte aqui. Vou colocar a Amsterdã 4. Amsterdã 4, essa daqui, ó. Ela tá toda maiúscula, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó, porque a caixa de texto já veio maiúscula. Vou aumentar. Então, importante, tá? Ali naquele botãozinho que o Vini clicou para diminuir a fonte, que já estava maiúscula, só vai diminuir se você não tiver escrito esse texto em Caps Lock. Se você escreveu em Caps Lock no seu computador, ele não diminui. Aí você vai ter que apagar e escrever de novo, tá? Vou diminuir aqui o espaçamento entre as letras. Perceba, é uma fonte manuscrita, mas ela está espaçada. Elas precisam estar ligadas, ó. Aqui, ó, tá legal? Ficou legal? Como se a gente estivesse escrevendo com a mão. Legal? E depois vou apagar a letra A e vou colocar a letra A maiúscula. Olha só que azão bonito, imponente aqui. Acho que antes da gente fazer o detalhe, né? Vamos colocar aqui o contraste para que ficar mais visivelmente melhor aqui para você conseguir enxergar, tá? Então perceba, né? Se a gente tivesse só escrito a palavra aqui, não ia dar para ler direito com a imagem de Nossa Senhora. Então a gente precisa colocar um contraste ali que ao mesmo tempo fique legível e consiga ver a imagem, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui esse texto mais aqui para cima. Vou vir aqui em elementos e vou digitar blur. Blur. A gente geralmente utiliza um blur redondinho, que é aquele ali, o primeiro que você tá vendo. Mas para fazer essa arte, que é uma arte
quadrada, né, e a gente quer fazer um blur na parte de baixo inteira para dar destaque na palavra parecida, a gente vai usar um maior, senão a gente ia ter que replicar, duplicar várias vezes a bolinha até chegar no efeito que a gente queira. Então o Vini pegou o segundo ali do lado do blur que eu tava mostrando para vocês, quer ver, ó? Tá vendo, ó? Ele é gratuito, inclusive, e ele muda de cor, então você consegue alterar a cor desse blur para você fazer, para dar o seu destaque aí na palavra que você quiser, da cor que você estiver utilizando no seu design, tá bom? Elemento criado pela nossa parceira aí, Carla Moreno, Canva Creator, show de bola, parabéns por esse elemento aí que tá fazendo um sucesso dentro do Canva. E vamos lá, eu coloquei a cor amarela só para você ver como é que esse elemento é, porque ele por padrão vem azul, a gente está trabalhando com fundo azul, então talvez te confundisse. Vou aumentar ele aqui, ó, vou posicionar ele no canto inferior esquerdo, vou aumentar ele aqui, eu já vou mudar a cor, tá? Vou mudar a cor agora. Olha só, já deu um efeito aqui, né? Se a gente quisesse utilizar o amarelo também não seria uma má ideia. Vou fazer o quê? Vou colocar, a gente pegou um tom azul mais escuro, tá bom? Como que a gente pega esse tom azul mais escuro? Um azul marinho. O que a gente fez? A gente clicou nesse tom de azul aqui, que já era o fundo, que era uma cor presente da foto, clica aqui para adicionar uma nova cor e a gente vem abaixando essa bolinha aqui, ó, para essa região mais escura. E assim a gente chega nesse tom de azul mais escuro. Então eu não vou fazer isso agora para a gente utilizar as mesmas cores para replicar a arte que a gente fez, tá? Mas é dessa forma que a gente encontra, chega nesse tom. Vou clicar aqui, ele já escureceu um pouquinho. Tem duas possibilidades de cores aqui, vou clicar na outra cor e vou colocar o mesmo azul. Olha só, já ficou legal, né? Teria ficado legal. Por padrão, esse elemento ele veio atrás do texto já, tá? Mas caso contrário, deixa eu voltar aqui. Caso contrário, você precisaria... Opa! Clica aqui no texto, você precisaria colocar ele para frente. Um tá legal? Um tá legal. Quer deixar um ou quer colocar mais um? Não, a gente está replicando, então vamos colocar mais um. Nesse caso aqui, a gente utilizou dois para deixar um pouco mais forte esse efeito, porque às vezes essa imagem ela podia estar cortada mais para cima. E aí, para você não ver o recorte da imagem, o que você faz? Vou duplicar, estou com ele selecionado aqui, vou duplicar ele, olha só que legal. Vou posicionar também no mesmo lugar. Percebe que agora ele fez um sanduíche na palavra parecida. Posição, vou colocar ele para trás. E olha só, tá vendo o mouse aqui, ó, do lado de fora? Eu vou selecionar aqui nesse cantinho, sem pegar na imagem de Nossa Senhora, ele vai selecionar os dois elementos que estão sobrepostos. E agora, para tornar eles um só, eu vou clicar em agrupar. E pronto, eles estão agrupados, já causou um efeito que eu não consigo ver o fundo e ficou bem legível o nosso texto de Aparecida. E olha só que legal, né? Esse A, ele fica exatamente na posição da Nossa Senhora que a gente pegou e a gente achou isso muito legal. Porém, se você perceber, ele não está no centro do design. Por isso que a gente teve a ideia de colocar um glifo ali na ponta, para justamente dar essa sensação que a palavra tá maior. E a gente também colocou o mesmo efeito que a gente colocou na Nossa Senhora de texto sombreado, para ter uma sombra e dar um destaque para a palavra, a gente fez isso também na palavra Aparecida. Tá bem levezinho, mas se dá um zoom grandão aí, você consegue ver que tem uma leve sombra. Mesma técnica, tá? Clica no texto, vai na parte de efeitos, coloca o efeito sombreado, seleciona a cor preta, tá? A gente poderia até brincar ali com sombreado branco, sombreado amarelo, a gente podia fazer essa brincadeira, mas a gente cria uma sombra padrão, sombra preta mesmo, e aí faz todos os ajustes. Então, por padrão, a gente tá colocando a sombra mais para baixo, né, por conta da luminosidade, você vai fazendo esses ajustes aí, aumenta a transparência, desfoque, distância, e chega no resultado que você acha perfeito. Como é uma fonte mais fininha, não vou aumentar muito o desfoque, vou deixar desse padrão aí para ela ficar bem marcadinha, parece que ela tá mais coladinha na tela. Me desculpa. E bom, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um glifo. Colocar o glifo aí, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, em elementos, a gente vai digitar o quê? Linhas. Vou digitar aqui, ó, linhas. Lembrando que se você tem o Canva Pro, você consegue fazer uploads de fontes para dentro do Canva. Então, se você tem alguma fonte, algum arquivo de fonte que a fonte já possui glifos, perfeito, você faz upload dessa fonte para dentro do Canva e usa a fonte com glifos, porque dentro do Canva não tem fontes com glifo. E aí a gente fez a famosa gambiarra, né, gente? A gente pegou uma linha e a gente posicionou no final para fazer um glifo. Digita linhas, vai na parte ali de elementos gráficos e aí, gente, tem que procurar. O trabalhinho de casa é você procurar e encontrar a melhor fonte. Pode fazer o teste também? Eu acho que foi esse daqui, não foi?
Eu acho que foi uma gratuita, tá? Ah, tá. Foi um elemento gratuito. Eu tô procurando mesmo aqui pra gente conseguir Você replicar. fez o teste procurando glifos, só pra Eu fiz. saber? Ele não aparece. Vai em linhas mesmo. Vou digitar linha só, vamos ver. Linha. Se a gente não achar aqui, eu vou dar um Ctrl C ali naquela lá, tá? Porque Já vejo o nome dela mais fácil. Vamos lá. Olha lá, ó. Hand Draw Cur, de Bruna Saraiva. Nossa Lá, queridíssima Bruna Saraiva. Bruna maravilhosa. Tinha que ser dela, né? Olha, eu digitando aqui Bruna Saraiva. Hand Draw. Você pode digitar, então vamos digitar o nome do elemento aqui pra gente conseguir. Hand Draw Cur. Hand Draw. Assim? Acho que é. Draw Cur. Boa. Olha só, por primeiro aqui, elemento gratuito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou clicar nesse elemento. A gente pode mudar a cor dele. Vou colocar a cor branca, que é a cor que a gente está trabalhando. E agora, gente, começa, tá? Vou dar um zoom para você ver. Quando a gente mostrar essa imagem, você não deve ter reparado, tá? Dependendo do texto que você está utilizando, da fonte que você está utilizando, com a linha que você está utilizando, pode ser que dê alguma diferença ali no encaixe. Aqui você não deve ter percebido. Eu vou aumentar muito o zoom para você ver aqui. Olha só. Tá vendo? Ó? Tem uma leve sobreposição aqui. Mas assim, é minúscula, né? Que aos olhos, depois com todos esses elementos, todo esse impacto visual... É imperceptível. É imperceptível, tá? Então, poderia utilizar um outro aqui que ficasse perfeito? Poderia, mas estamos replicando. Eu vou mostrar para você que no campo de batalha, na hora de fazer, você vai encontrar desafios como esse. Então, é importante que você saiba como lidar com eles, tá bom? Então, só vou clicar aqui para sumir e vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar esse elemento basicamente aqui. Olha só, meio que já encaixei ele aqui, né? Mas ele tem uma sombra, né? O texto tem sombra, a gente precisa criar uma sombra nele. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar esse elemento aqui, vou clicar nele. Olha só, ele tá legal aqui? Deixa eu dar ajustada no mouse. Aí. Aqui, tá legal? Tá legal. Aqui. Subir um pouquinho. Fechou. Pra mim tá legal aqui. Tá bom? Tá legal? Fechou? Vou fazer o quê? Vou pegar esse elemento, clico nele e eu vou duplicar esse elemento. Dupliquei esse elemento, vou colocar na cor preta. Vou colocar aqui, ó. Só para usar como referência, meu olho tá no elemento e na sombra do texto Aparecida. Clico aqui em transparência. Deixa eu até fechar aqui para diminuir a distração. E vou começar a diminuir a transparência. Até eu chegar, ó. No tom que no tá. tom que tá a sombra. Não é brincadeira não, não é brincadeira não. Agora, posição para trás. Olha só, a posição ficou para trás. Clico aqui, ó. Agora eu vou dar uma viradinha, leve viradinha aqui. E eu vou começar a chegar aqui aonde eu quero. Que é a sobreposição que a gente está utilizando, tá vendo? Basicamente é isso. Ele ficou esse pontinho que você pode até diminuir um pouquinho mais se você quiser para deixar mais clarinho, tá vendo? Vou diminuir o zoom aqui. Olha só. E ficou desse jeitinho aqui, tá bom? Pode escolher outra fonte, pode escolher outra linha, fica ao seu critério, tá? Tô replicando aqui para você ver como é que a gente fez aquela arte. Agora eu vou clicar, ó, tá vendo? Os dois estão bem juntinhos aqui, ó. Eu clico em um elemento, seguro a tecla Shift, clico no outro, seguro o texto e agora eu agrupo. Pronto, tornei tudo isso uma coisa só. Olha só, posso aumentar um pouquinho aqui, ó, mexi sem querer no blur aqui, vou deixar eu trazer ele pro lado, tá? Clico aqui. Show e dessa de bola. forma eu consigo trabalhar. Ó, agora a distância aqui ainda não é a mesma, mas está muito parecido, tá? Está muito próximo, porque a ideia é manter esse A aí, ó, na direção da Nossa Senhora, tá bom? Beleza? E por último, nosso último texto ali embaixo, né, para completar essa parte dos textos centrais,
rogai por nós, que a gente utilizou também nas fontes complementares, que foi a Libre Baskerville, tá? Então todas essas fontes complementares, sem ser de Nossa Senhora e Aparecida, a gente utilizou a Libre Baskerville, que ela é uma fonte que ela combina, né, com esse tipo de design, tá? Mesma fonte, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente só aumentou um pouco o espaçamento. Deixa eu conferir o espaçamento desse 12 de outubro. Deixa eu ver aqui. Olha só, posso até aumentar um pouquinho se eu quiser, ó. Olha que legal, ele ficou ali na tela. Mais o espaço. Ocupou mais o espaço. Rogai por nós. A gente utilizou o mesmo amarelo do texto Nossa Senhora, porém com uma diferença. A gente diminuiu um pouquinho a transparência aqui, ó. Deixamos em 60%. Por quê? Para que tenha-se a hierarquia do texto ali, tá? Na hora da gente bater o olho ali, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, rogai por nós, né? E que isso vá por ordem, tá bom? E agora, deixa eu conferir aqui, só quero conferir o tamanho é o mesmo, né? Sim. O tamanho é o mesmo. E agora tem mais um detalhe aqui que a gente fez. A gente colocou, ó, essas fitinhas. Qual que foi a sacada aqui? A sacada, quando você vai em Aparecida do Norte, eu não sei se você já foi, ou visitou alguma igreja, que eu não sei, mas existem muitos lugares e que tem essa fitinha, eu não sei qual que é o nome, uma fitinha que é... Eu não sei o nome também, mas na Bahia também o pessoal dá bastante dessas você fitinhas. compra, faz um pedido, amarra, né? E a hora que a fitinha estoura, o seu pedido é realizado. Então a sacada aqui foi trazer, né, lembrar um pouco essa fitinha. Então a gente criou uma moldura para essa imagem, porém são duas fitinhas ao lado direito e do lado esquerdo, que deu esse efeito muito legal, tá? A gente foi de ponta a ponta aqui, dando um espaço nas laterais para remeter essa ideia, tá vendo? Não é simplesmente uma arte, tem todo um conceito, história. Tem toda uma história por trás dela. Eu sugiro que você faça isso, pesquise, veja imagens, busque referências para que o seu trabalho seja ainda melhor. Para fazer isso, gente, muito simples, tá? Vou apertar a tecla R para aparecer um retângulo. Como a gente tem um design quadrado, ele vai aparecer um quadrado. Eu vou aparecer aqui. Por padrão, ele vai vir a cor que está no fundo, no caso o azul. Só que a gente muda para o amarelo, que a gente quer na mesma cor ali da palavra Nossa Senhora. Clica do lado de fora, tá? E aí agora você diminui a fitinha, tá vendo? Deixa ela aí na espessura que você quer. A gente queria colocar nas duas laterais, lateral esquerdo e lateral direito. Vamos posicionar aí e depois, se precisar, a gente diminui a palavra Aparecida, que eu acredito que vai precisar. Ah lá, ela tá vai bem precisar, grandona. vai precisar. Já vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir aqui, vou trazer ela mais aqui. Olha só que legal. E aí, ó, tô Verdade, pegando um pouco mais pro lado, né? Pra ela seguir a pra ideia. direita. Pra esquerda. Ah, entendi. Ou você Aqui. pode... Isso, exatamente. E agora, gente, ó, duplico, cliquei, não vou fazer de novo, tá? Posicionei aqui em cima, posicionei embaixo, vou duplicar esse retângulo e vou colocar na outra lateral. Ah, Vini, como é que eu sei que a distância aqui, ó, entre o elemento e a lateral da imagem é a mesma de um lado e a mesma do outro? Você seleciona um elemento que você quer, vou dar um zoom aqui para você ver, e você vai segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt, e olha só, a hora que eu coloco aqui, ó, no fundo, opa, ele tá mostrando no meio aqui, ó, tá vendo, ó? Que eu coloquei o mouse aqui próximo, ele mostra, tá vendo o número 30 aqui, ó? É a distância em pixels desse elemento com a lateral. Faço o quê? Clico nesse elemento aqui, mesma coisa, Ctrl Alt sem segurar, e olha só, por coincidência eu coloquei na mesma distância, tá? Mas se tivesse um pouquinho pro lado, era só você, cada clique na seta do teclado, ele vai andar um pixel para um lado ou para o outro, tá bom? Então, é isso aí, já escrevi. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o mesmo texto, tá? Vou pegar aqui o texto 12 de outubro, ó, que tá aqui. Duplicar. Vou duplicar ele. Vou escrever o texto que eu quero. Padroeira do Brasil. Vou aumentar a caixa de texto. Vou aumentar bem ela aqui, tá? Vou aumentar bastante. Desculpa, não vou aumentar nada. Calma. Eu tenho que fazer é trocar a cor aqui. Vou usar o azul marinho, o azul que a gente colocou nesse elemento aqui embaixo, tá? Clica fora e clica de novo. Clica fora, clica de novo e aí você troca aqui a cor. E agora a gente faz o quê, ó? Vai fechar a caixa de texto. Isso, conforme eu vou diminuindo, ó,
eu vou esmagando as letras, até que ela fique, ó, nesse padrão aqui, padroeira do Brasil. Vou pegar o texto, ó, aqui, ó, opa, vou pegar o texto e vou colocar ele aqui. Porém, ele está ocupando pouco espaço, né? Está ocupando pouco espaço, diferente daqui. O que a gente tem que fazer, então? Vou clicar nesse texto aqui e vou aumentar o espaçamento entre as linhas agora. Olha só que legal, conforme eu aumento o espaçamento entre as linhas, esse texto vai ser... Basicamente, como a gente fechou a caixa de texto, é como se cada letra fosse uma linha e não uma letra. Então, a gente tem que aumentar o espaçamento da linha e não da letra. Exatamente. Nos atentamos aqui para que esse texto não chegue até aqui embaixo. Para não ficar tipo um quadrado. Palavras. Exatamente. E também não fique tão aqui em cima. Então, vou fazer o quê? Vou clicar aqui, posição ao centro. Vamos ver. Opa, ao centro não, perdão. Posição no meio. Aqui, beleza, no meio. Olha só, achei que ele ficou legal, ficou ok. Vou fazer o quê? Simplesmente duplico esse texto, trago aqui, olha só. Conforme eu vou dar um zoom para você ver. Conforme eu vou mexendo aqui, ó, ele vai criar linhas tracejadas rosa. E olha só, ela tá chegando, eu tô apontando, olha pro outro P, do outro lado ali. Percebe que o Canva tá me dizendo que está na mesma altura, tá? Então vou soltar aqui. E, aliás, e como eu tô segurando aqui, o próprio Canva tá me mostrando, se você reparar o número 18 ali, próximo do número da letra O entre a letra E, é a mesma distância que ele tá mostrando do outro lado ali. Ou seja, eles estão centralizados, tá bom? Eles estão idênticos. Estão idênticos. Então dessa forma assim que eles estão na mesma altura, tá bom? E olha só, nossa arte já estava ficando muito legal, mas a gente decidiu colocar 2 detalhes a mais para dar o famoso tchan. Primeiro detalhe, a gente quis colocar o Brasil, né? Então a gente foi na parte de elementos e a gente procurou um elemento outline do Brasil. Você pode digitar Brasil, que vão aparecer alguns elementos para você, já vão aparecer alguns outline também, mas se você digitar Brasil outline, vai aparecer mais especificamente elementos sem fundo, tá vendo? Só que aí tem muitas opções. Mas quando você digita Brasil ali, eu acho que o elemento que a gente utilizou, ele já aparece, sem precisar digitar o outline, que foi aquele ali, tá vendo? Ó, ele é Pro, mas logo do lado a gente já encontra um gratuito também, então dá pra você adaptar. Exatamente. Pegamos ele basicamente, gente, desse jeito que ele veio mesmo, tá vendo? Ó, bem grandão, ocupando a tela inteira. Colocamos a cor branca, tá? A única coisa que a gente vai fazer é posição ao centro, e no meio ele já tá. E agora para o fundo, a gente quer que fique no fundo de tudo. Então a gente quer que fique a imagem e o elemento. Posição ao fundo, coloca ele pro fundo. E sem clicar em lugar nenhum, você vai... Na verdade, ao fundo, ele ficou em cima de Nossa Senhora e do texto. O que a gente fez foi colocar atrás das fitinhas, tá? Vou voltar ele aqui, ó. Posição, vai indo para trás. Até ele, ó, sumiu na fitinha 1 aqui, para trás na outra fitinha. E agora, sem clicar em lugar nenhum, você diminui a transparência. Exatamente, diminui a transparência. E esse é bem detalhe mesmo, viu, gente? Esse daí a transparência vai ficar lá nos 30, 20, vai depender aí da arte, tá vendo? No 20 eu acho que fica legal. No 20 fica ficou bem detalhe. No 20 ficou legal. E agora, o nosso último tchan, antes da gente partir para a animação, que foi super simples também. A gente gostou ali da palavra Nossa Senhora, da Nossa Senhora em cima do texto, mas a gente achou que ainda estava faltando alguma coisa. Então lembra aquele blur que eu falei que a gente utilizava, o círculo redondinho? A gente não deixou ele fora do design. A gente foi lá na parte de elementos, procuramos por ele, então você digita lá blur, é blur, tá? B-L-U-R. Clica nele aí e a gente posicionou atrás da cabeça de Nossa Senhora para dar uma sombra, para dar um destaque com a palavra. Colocamos a cor branca e aí posição para trás da cabeça dela. E aí novamente, sem clicar em lugar nenhum, você diminui a transparência, tá? Ele foi para trás da cabeça dela e para trás do texto, foi pro fundo mesmo. Pro fundo mesmo. E olha só que demais. Que demais, né? Eu vou dar só um ajuste aqui, ó. Vou dar 2 cliques do fundo pra gente centralizar, pra gente colocar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a imagem. Vou colocar ela mais aqui, ó. Pra ficar parecida com... Aqui, eu vou até aumentar mais um pouco, ó. A gente quer ocupar... menos céu e mais... Menos céu e mais igreja, mais basílica, né? Aqui, ó. Olha só que legal. Mais ou menos isso aqui. Show. Pronto. Ó, agora sim, hein? Agora ficou show.
E aí, para finalizar a nossa arte, a gente quis colocar uma animação. E, gente, animação é tudo questão de teste, tá? Você pode animar elemento por elemento, imagem por imagem, texto por texto, ou então você pode utilizar uma animação de página, que ela vai animar todos os elementos de uma vez só. E na animação de página, a gente achou uma animação que se enquadrou muito bem, que ficou muito legal. Tudo é teste, tá? Eu não tô dizendo que você vai colocar essa animação na sua arte que vai combinar, que vai ficar legal. Você precisa testar. Mas a gente testou aqui e a animação que a gente gostou para essa página foi a animação fluxo. A gente clica no fundo da imagem, ou seja, na página mesmo, e aí coloca a animação fluxo. Ele vai animar todos os elementos de uma vez só. Mas como eu falei, Letícia, eu não quero animar, eu quero só colocar uma animação na Nossa Senhora. Você vai clicar na Nossa Senhora e vai colocar a animação específica para ela. Você pode fazer isso personalizado também, tá? Nesse caso aqui, ó, olha só, nessa imagem, nessa arte que a gente fez aqui, vou até clicar na original. O fluxo, ele nesse caso pra gente, percebe que a Nossa Senhora ela aparece e entra, tá? Subindo. No nosso caso, na outra imagem aqui, na outra arte que a gente está fazendo, replicando, ela não está tendo o mesmo efeito, ela está vindo pela direita, porque é uma combinação. Eu vou aumentar um pouco a intensidade aqui para ver se isso vai ter diferença, mas eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, a animação ela vai mudar de acordo com a ordem que esse design foi criado. Eu não sei, eu tenho isso na minha cabeça, mas como eu falei, tá vendo? É questão de teste. O fluxo dessa vez pode ser que a gente tenha feito alguma ordem diferente que ele mudou a combinação. Então a gente pode testar. Testa o zoom aí pra ver como que ele ficou. O zoom fica legal também. A ascensão também acho que vai ficar legal. Ó, o ascensão ficou legal também. Ficou legal. Gostei do ascensão. E aqui você pode escolher. É teste, ó. Então vou até tirar a animação aqui da tela que eu falei que era fluxo, agora no caso foi ascensão. Exatamente. Então, ó, perceba que a gente está replicando, mas os desafios vão surgindo. A gente tem que saber se adaptar em como mudar, em como corrigir o fluxo aí para realizar um bom trabalho. Beleza? E aí, nossa arte está pronta. É só você pegar ela, você pode enviar aí nos grupos de WhatsApp, você pode publicar no seu Instagram. Se você for publicar no seu feed, você pode até colocar uma música direto lá no Insta, né? Então, a nossa primeira arte, check. Nossa primeira arte foi feita, tá bom? Bora para nossa segunda arte no formato de story. E, gente, essa segunda arte, ela é mais simples, tá? Ela é mais fácil de ser feita. Basicamente, ela é composta por um vídeo de fundo, um retângulo com texto em cima, tá? Nuvens embaixo, que a gente vai te mostrar como fazer esse efeito da nuvem voando. E a Nossa Senhora com o texto Padroeira do Brasil, se eu não me engano, né? Esse texto. Padroeira do Brasil, exatamente. Essa é uma ideia, né? A ideia dessa arte é justamente para a pessoa postar nos stories de bom dia, bom final de semana, que seu final de semana seja abençoado. Então é uma ideia mais de descontração para os stories, tá bom? Primeira coisa que a gente fez foi procurar um vídeo de céu que passassem as nuvens. Novamente, volto a dizer, se você não tem o Canva Pro, se você não tem essa possibilidade de ficar procurando vários vídeos dentro do Canva, o Pixabay e o Pexels, além de bancos de imagens, eles são bancos de vídeos também. Inclusive, você encontra vídeos em 4K dentro desses sites, tá? Só que é fora do Canva. Então, abre uma nova janela no seu navegador, digita www.pixabay.pexels.com e encontra a melhor opção para você. Faz download no seu computador e depois upload para dentro do Canva. Só que é aquilo que a gente sempre fala também, se você trabalha com o Canva 100% do seu tempo, né? Nós aqui trabalhamos 100% do nosso tempo com o Canva, então pra gente vale muito a pena assinar o Canva Pro porque a gente economiza tempo, e tempo é dinheiro. Então, se você trabalha com o Canva e não tem o Canva Pro, pelo amor de Deus, faça esse investimento no seu trabalho, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também tem um link para você testar o Canva Pro gratuitamente por 30 dias, tá bom? Eu digitei aqui, ó, em vídeos, céu, nuvens, tá? Não coloquei uma palavra de ligação aí, o Canva entende, é inteligente. E, gente, ó, a maioria dos vídeos que apareceram aqui de primeira são gratuitos, tá? Inclusive, o vídeo que a gente utilizou aqui, ele é gratuito. Tenho 99% de certeza que é esse vídeo aqui, tá? Mas a gente colocou um filtro nele. Então, vou utilizar como padrão esse vídeo aqui. Qual que era a ideia dessa arte? A ideia era que as nuvens estivessem passando atrás e essas nuvens aqui na frente também estivessem se cruzando e que Nossa Senhora estivesse ali no meio, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui?
Eu vou dar um clique com o botão direito, vou colocar definir como plano de fundo, tá? Depois, você pode dar 2 cliques e ajustar qual que é a posição que ele vai ficar. Mas o interessante que eu vou te dar, o interessante é que você, nesse caso que a gente escreveu o texto aqui, né, em branco, é interessante que tem uma parte azul maior para dar o contraste com o texto que a gente vai escrever ali. Depois a nuvem passa próximo, passa, mas você pode fazer esse ajuste. Bom? Então, vou vir aqui agora em elementos e vou digitar Nossa Senhora Aparecida, só que eu vou digitar, ó, 3D. E olha só que legal, vou vir aqui em elementos gráficos e olha que show, gente. O creator que fez esses elementos. Tem tanto ela um pouquinho maior aqui, ó, num zoom. Opa! Ó, olha só que show essa imagem, a qualidade deste elemento 3D. São gratuitas, hein? Eles são gratuitos, não, inacreditável, tá? Olha só, eu gostei muito dessa daqui, que tem essa parte aqui atrás dela, tá? E também tem ela sem nada, somente a imagem ali. Então, Show. Show de bola. A gente vai deixar ela aqui, qualquer coisa a gente aumenta daqui a pouco, ou diminui essa imagem. Vou posicionar ela mais ou menos aqui embaixo. Acho que você pode aumentar já. Já posso aumentar, né? Aí. Posso aumentar. Posição aqui, ao centro. Beleza. Agora, gente, é o seguinte. A gente utilizou 2 nuvens aqui que nós... Ó, vou pegar ela, vou dar um Ctrl V aqui para você. Opa! Delete. Vou pegar essa nuvem aqui. Ctrl V. É uma nuvem que a gente fez upload. A gente procurou no Google, em sites de imagens gratuitas. E a gente... PNG Wing, nesse site. Tem vários sites, tá, para você fazer download de imagens gratuitas. Ó, tá até aqui, ó. Upload feito por Vinícius e Letícia há um mês. E aí a gente utilizou essa imagem nossa aqui. Você pode vir aqui em elementos e digitar nuvem, tá? Clicar aqui em elementos gráficos, em fotos também, ó. Tem uma nuvem gratuita aqui. Mas a nuvem que a gente queria era essa, que tinha mais padrão com o vídeo que a gente estava utilizando, tá bom? E se você é membro, você vai receber o acesso a esse template editável, então você vai poder utilizar essa nuvem que a gente utilizou. E se você não é membro, você está esperando o quê? Clica aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e se torna membro. Gente, R$ 7,99, você vai ter acesso a mais de 70 aulas do Canva Hands-On com os templates editáveis, então não perca essa oportunidade. Tem muita coisa legal, tem muita aula, tem criativos animados, tem vídeos extraordinários, tem filtro do Instagram, tem muita coisa legal que a gente ensina nessas mais de 70 aulas que estão disponíveis para os membros. É isso aí, gente. E olha só, vou deixar ela zerada aqui nos ajustes. A gente vai fazer o quê? Para fazer esse efeito que ela está flutuando, a gente precisa colocar uma nuvem na frente e uma nuvem atrás, tá? Então, vou fazer o quê? Vou aumentar um pouquinho ela aqui, você já vai entender o porquê. Estou cobrindo uma parte, vou duplicar e agora vou colocar aqui, mais para frente, posição para trás e para trás. Olha só que legal, ela ficou entre as nuvens. Ó, olha que show. E ao mesmo tempo que ela ficou entre as nuvens, a gente tampou, né, a parte de baixo, que era tipo um púlpito, não é um púlpito, um degrauzinho. Não sei o nome. Tipo um degrauzinho, para não parecer que a imagem tá cortada e que ela tá voando aleatoriamente. Aqui, tá? nesse caso aqui, a gente ainda não se atentou tanto a esse detalhe aqui. Na verdade, por conta da animação que a gente colocou, ela mudou a posição. Mas tô corrigindo aqui durante esse vídeo com você, tá? Perceba que, olha só que legal. Perceba que de um lado tá sobrando do lado direito, e do outro está sobrando no lado esquerdo. Você já vai entender o porquê que nós fizemos isso. Vou finalizar a parte de cima e depois nós vamos para a animação. Bom, para a parte de cima, a gente apertou a tecla R para aparecer um retângulo, tá? Ele já veio na cor do fundo, que é esse beijinho, né? A gente pegou essa cor baseada ali no aro, no círculo que está atrás da Nossa Senhora. E para escrever a palavra Nossa Senhora, a gente utilizou uma fonte gratuita, que é manuscrita, que a gente gosta bastante, que é a Playlist Script, tá? Ela é uma fonte bem legal também. Então a gente utilizou ela para escrever a palavra de Nossa Senhora. Nossa Senhora, letras iniciais maiúsculas. Nossa Senhora. Vou aumentar aqui. Pronto. Tá bom, né? Bom.
E depois, para escrever a fonte, para escrever a palavra Aparecida, a gente replicou a fonte que a gente utilizou na arte de cima, que você acabou de aprender a fazer. Foi a Libre Baskerville, que combinou super com a manuscrita, né, do Amsterdã. Então a gente falou, bom, se combinou com a manuscrita Amsterdã, provavelmente vai combinar com a playlist script e deu super certo. Nossa Senhora Aparecida. Como vai ser tudo maiúsculo? maiúsculo, Digitei tudo minúsculo, vou clicar aqui em maiúsculo, ele vai aumentar. Abre bem essa caixa de texto. Por quê? Porque a gente vai aumentar o espaçamento das letras a ponto de ficar no mesmo padrão do Nossa Senhora, tá? Exato. Então vou aumentar aqui, ó, o espaçamento entre as letras, ele vai para 800 mesmo, tá? É o máximo que dá aqui, ó. Perceba que nem assim ele ocupou todo o espaço. Se você reparar aqui, ó, não ocupou todo o espaço, mas ficou... Pode aumentar um pouquinho mais o Ficou legal. Vou aumentar os dois aqui, ó. Não, Aparecida, você pode aumentar um pouquinho mais para ele chegar no Nossa Senhora. Não preciso necessariamente ir na bolinha aqui, posso ir aqui, Eu gosto da bolinha porque você vai aí, ó. É que ele iria passar daí, né? Boa. Então, vou selecionar os dois textos aqui, posição, eles já estão ao centro, tá? Deixa eu ver se... Ó, tá vendo? Eu selecionei os dois não estavam mostrando ao centro, mas o Nossa Senhora não. Esse aqui vou colocar, ó, separado eles não estavam ao centro. Tá faltando um detalhe, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, ó, para ficar no centro do retângulo. E a gente precisa mudar a cor dessa fonte, tá? Porque aqui tá no preto muito contrastado aqui, né? Vamos colocar um azul marinho, né? Igual o manto dela. Exatamente. Vou selecionar os dois textos, vou clicar aqui em cor. O próprio Canva aqui tá dando a sugestão, tá vendo? Olha só a cor do documento, ele tá aqui, ó. Vou clicar nela para ver. Ficou legal? Ficou legal, que é a que a gente está utilizando. Achei que ficou bom, tá? E aí, para finalizar, a gente colocou em volta, né, do círculo ali da cabeça dela, Padroeira do Brasil. Então a gente utilizou uma fonte diferente, tá? Para ela ter uma hierarquia, para não parecer que é a mesma fonte da palavra Aparecida. E a fonte utilizada dessa vez foi essa daí que tá aparecendo na tela, Alegria Bold, né? Mas é uma alegria diferente, que se escreve com Y. Exatamente, olha só. Vou aumentar aqui, vou escrever o texto Padroeira do Brasil. Vou colocar a cor branca. Olha lá, vou clicar fora. Se ele não mudar, clica fora, clica no texto de novo e coloca aqui a cor. A gente deixou tudo maiúsculo também. Deixamos tudo maiúsculo. E na parte de efeitos, a gente foi pro texto curvado, que fica lá embaixo, tá? Curva aí, e aí você vai aumentar essa curva, tá? Quanto mais curvado ele fica, ou você aumentou só o espaçamento? As duas coisas. É um equilíbrio entre a curva, por padrão ele vem em 70%, mas se você com o texto selecionado, clica aqui em espaçamento, ó, e aumenta o espaçamento entre as letras. Olha a mágica acontecendo aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Você às vezes fica aí na dificuldade, dá certo, diminui, aumenta. Faz isso daí, ó. Coloca na curvatura, depois você aumenta o espaçamento entre as letras. Isso se tratando de um círculo, tá, gente? Um círculo padrão. E aí, gente, nesse caso, a gente não colocou animação na página, por quê? Porque a gente já tinha um vídeo de fundo que ia ficar passando, a gente simplesmente colocou duas animações diferentes. A primeira animação foi nesse texto aí, Padroeira do Brasil. A gente pensou, nossa, e se esse texto aparecesse igual um teclado, né? Igual uma máquina de escrever em volta do círculo? Iria ficar bem legal. Então a gente selecionou esse texto, foi ali no botãozinho animar, e a gente selecionou essa opção teclado, tá vendo? Que vai escrever em volta. Nessa opção, todo mundo consegue utilizar, mas para você definir a velocidade e se o estilo da escrita vai ser por caractere, ou seja, por letra ou por palavra, você precisa ter a conta Pro. Mas você consegue utilizar esse efeito mesmo sem ter a conta Pro, você só não vai conseguir fazer alguns ajustes. Eu acho que ficou legal do jeito que veio já. Também achei que ficou legal. Bacana. Posso também colocar só a opção de animação entrando ou se eu quero também a animação saindo, igual saiu agora. Vou deixar só entrando, tá bom? E vou fazer um negócio, também percebi que ficou muito próximo aqui o texto com o retângulo. Então eu vou selecionar aqui, ó, o texto, a Nossa Senhora e as duas nuvens. E vou descer um pouquinho, ó. Ó que legal. Aqui já ficou show já. Pra mim já ficou ok. Bom,
E agora, lembra que o Vini falou que as duas nuvens, elas tinham um espaçamento para fora, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo? A gente fez isso porque a gente vai utilizar um efeito de animação. A gente quer animar as duas nuvens ao mesmo tempo, para que elas se cruzem, para que fique legal. E tem um efeito muito bacana que chama deriva. Só que esse efeito deriva é como se ele tirasse a imagem. Tá vendo ó, que a hora que o Vini colocou ali, ó? Coloca o efeito de novo, Vini. Põe o mouse em cima. Se você reparar a nuvem de baixo, ó, perceba o lado esquerdo dela. Vai aparecer o corte da nuvem, tá vendo? Então, é legal que aumente mais ainda a imagem, porque o efeito deriva ele faz isso, ele move a imagem. E para não aparecer o corte, você tem que ir fazendo esses testes. Vai ali na parte de animação com o elemento selecionado e vê se deu certo, porque ele vai realmente tirar a imagem. Ó, agora como a gente aumentou bastante, ó, ele não vai mostrar o corte, vai ficar certinho. Então se atente a isso quando você for utilizar essa animação, que no caso foi a animação deriva, tá Exatamente. bom? Vou clicar na nuvem de trás aqui, vou fazer a mesma coisa, vou aumentar um pouquinho mais. Essa daqui eu vou descer para aparecer um pouquinho aqui a base da imagem. E olha só, na opção deriva aqui, quem tem a conta do Canva Pro consegue escolher a direção. Então, nesse caso aqui, eu vou inverter, vou colocar ela para o lado esquerdo. Então, ó, porque uma nuvem está indo para a esquerda e a outra nuvem está indo para a direita, né? E além disso, tem um vídeo atrás que vai estar passando nuvens. Então, acho que isso ficou um efeito muito bacana aqui no Canva, tá bom? O efeito tectônico também ele é parecido, só que você vê que ele aparece, ele surge do nada. Ele é diferente do deriva, que ele já entra, ele já está ali presente, ele só vai fazer a movimentação, tá bom? Então, aqui ficou para um lado, deixa eu conferir aqui ficou para o outro. E agora, só para finalizar, vou clicar no nosso vídeo aqui, vou clicar em editar vídeo, e você pode aumentar aqui, ó, você pode colocar um filtro legal, tá? Pode ser um filtro solar, um filtro linear, pode deixar nenhum também. E esses são os filtros prontos, tá? Se você sai ali da parte de filtros, do mesmo jeito que tem o ajustar na foto, tem o ajustar no vídeo. Então, às vezes você não quer pôr um filtro, mas você quer que o céu fique mais azul. O que você vai fazer? Você vai ali na parte de vibração, que eu acho que ele vai deixar mais vibrado. Tem saturação também. Tem saturação também aqui, ó. Aqui, ó, saturação. Mas a vibração, ela vai deixar a cor também mais azulada, tá vendo? Ó, ela vai dar um tchan no... Exatamente, vou deixar aqui ó, na faixa dos 25, na faixa dos 30 saturação. Vou até subir aqui essa página, vou dar um play aqui. E esse aqui, deixa eu ver se teve, só conferir se teve uma animação aqui no Nossa Senhora. Teve animação no Nossa Senhora, na Aparecida e na imagem, não, na imagem não. Olha só, então no texto aqui Nossa Senhora e Aparecida, seleciona a tecla Shift, clica nos dois, vem animar e coloca a animação sopro. Essa foi quem utilizou. Ela vai aumentando, tá vendo? Vagarosamente. Vou clicar aqui, não vou mexer nas opções aqui de escala, se entrando ou saindo. E esse aqui é o resultado. Deixa eu aumentar. E... Muito bom. Muito animado, tá? Então, essa é uma ideia para você trabalhar aí com o Canva, nesse nicho religioso, especificamente nesse daqui católico, tá? Como ele disse, mais outras aulas, outros vídeos com esse tema virão. Então, aproveite para aprender desde o início junto com a gente. Bom, e essa aula aqui, ela foi basicamente um curso, né? Porque ela foi a continuação da aula do Canva Hands-On, que eu expliquei pra vocês lá no começo da aula. E quero agradecer muito você que ficou aqui com a gente até o final. E lembrar, se você quer ter acesso aos templates dessa aula, esses dois que a gente te ensinou agora, e ao primeiro que a gente ensinou da aula ao vivo, se torne membro do nosso canal. Você vai liberar acesso a mais de 70 aulas do Canva Hands-On, acesso aos templates editáveis e também tem benefícios exclusivos ali, resposta prioritária nos comentários, então vale muito a pena. E lembrando que na aula do Canva Hands-On, que está disponível para os membros, a gente falou sobre monetização, como que você pode monetizar, ganhar dinheiro com essas artes, com esse nicho aí do tema religioso. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora e não esqueça de deixar o like nessa aula e comentar o que você achou e deixar a sua sugestão para as próximas aulas. É isso aí, agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e aprendizado, coloque em prática, porque só assistir
não vai fazer você ter resultado, beleza? Execute, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!